fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Esse programa faz parte do projeto que temos desenvolvido há quase 5 anos, no objetivo de estudarmos toda a Palavra de Deus, analisando livro por livro, capítulo por capítulo e parágrafo por parágrafo. Com o objetivo de adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus, temos diariamente reservado uma porção do texto bíblico para comentá-lo e considerar as possíveis aplicações para as nossas vidas. Afinal, esse é o desejo de cada um de nós e especificamente daqueles que têm escrito para nós, compartilhando como, através do programa, Deus tem falado aos seus corações. Aproveito a oportunidade para relembrar que dentro de 2 programas estaremos estudando mais um profeta do Antigo Testamento. Vamos estudar Sofonias, e para os 10 estudos que faremos nesse livro, você pode se programar. Forme um grupo de estudos ou até você pode ler o livro em antecipação. São apenas 3 capítulos para que depois você, ouvindo os programas, possa escrever para nós, dando as suas impressões. Hoje eu registro a carta que o BAP nos enviou de Francisco de Sá, no estado das Minas Gerais. Foi essa a sua mensagem. Quero agradecer por Deus ter aberto essa porta para o meu melhor entendimento e pelo seu apoio, sempre com palavras sinceras, verdadeiras e com simplicidade. Vocês são dádivas de Deus e não estão nesse mundo em busca de nada, mas sim de ser um canal para Deus resgatar aquelas pessoas que estão em dificuldades. Eu já sofri muito, mas hoje estou feliz nos caminhos do Senhor Jesus. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Louvamos a Deus que nos tem usado como seus instrumentos para abençoá-lo ainda mais. Afinal, esse é o nosso desejo. Queremos que aqueles que nos ouvem sejam edificados e desafiados a se tornarem cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. Por isso convido a você e a todos que me ouvem agora a orarmos, pedindo ao Senhor exatamente isso e também pedindo suas bênçãos para o programa de hoje. Vamos orar. Pai querido, estamos agora na Tua presença, agradecendo por mais essa oportunidade de passarmos um tempo diante do Senhor para ouvir a Tua voz ao estudarmos a Tua palavra. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos ilumine pelo Teu Santo Espírito e nos capacite para que possamos aplicar a Tua palavra em nosso viver diário. Tu sabes o desejo que temos de nos conformarmos à imagem de Cristo. Sem merecermos, te pedimos as Tuas bênçãos. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o penúltimo trecho do livro de Abacuque. Vamos estudar um texto até que longo, mas é a oração de louvor do salmista, do profeta Abacuque. Vamos estudar Abacuque 3 a 16. Abacuque, capítulo 3, versículos 13 a 16. Esses versos detalham a oração,
o salmo que o profeta Abacuque dirigiu ao Senhor, louvando-o por sua resposta e por suas manifestações. Depois de ter ouvido a resposta de Deus às suas petições e queixas, percebemos que Abacuque, como que se conscientizando da soberania, do poder e do cuidado de Deus para com seu povo, deixando de lado então os seus questionamentos, ele prorrompe num cântico de louvor a Deus, num salmo muito expressivo. O profeta se alegra ao relembrar das manifestações divinas em tempos passados. E com base nesses atos bondosos de Deus, ele se enche de coragem pedindo a libertação do seu povo e declarando sua total confiança no Senhor, como veremos ainda no próximo programa. Essa oração é, na verdade, um cântico, é um poema, cuja ideia principal é que Deus sai para salvar o seu povo. É uma conclusão bem apropriada do livro que mostrava que Judá sofreria pelos seus pecados. Judá seria alvo da invasão babilônica permitida por Yahvé, mas ao mesmo tempo, Judá seria cuidada pelo seu bondoso Deus, pelo nosso bondoso Deus. Abacuque então orou para que o Senhor fizesse uma renovação nas suas ações. Nas suas ações bondosas que tinham ocorrido já desde os tempos passados. Abacuque relembra a história antiga do povo de Deus desde os tempos do Êxodo, passando por vários períodos onde Deus tinha se manifestado misericordiosamente em momentos de aperto do povo. Esse salmo, ou esse poema, ou ainda essa oração, assim como tantas outras orações, provavelmente, posteriormente, fizeram, como nós já tínhamos mencionado, fizeram parte do culto que era celebrado em honra a Yahvé. Nesses versos, Abacuque celebra a Deus e pede que ele se manifeste, recordando-lhe os seus feitos passados. Abacuque eleva a Deus uma verdadeira oração. E é esse o título sobre o qual estudaremos esse texto. A oração de quem vive pela fé. A oração de quem vive pela fé. Abacuque eleva a Deus essa oração verdadeira. Essa oração verdadeira é a oração de quem vive pela fé. Quando nos preparamos para refletir sobre esse texto, é importante percebermos a sua estrutura que tem como centro a pessoa de Deus. Veja bem, o quadro que o profeta apresenta de Yahvé nesses versos finais da sua profecia é uma visão especial. Yahvé é um Deus verdadeiramente glorioso. É o único Deus e verdadeiramente glorioso. É interessante notarmos como Abacuque construiu esse salmo, construiu essa oração de uma maneira bem estruturada. Abacuque usa o quiasmo. A primeira divisão é paralela com a última divisão, pois ambas mencionam a música. A petição do profeta é paralela com a sua profissão de fé, versículo 2, com os versículos 16 a 19. Nas duas passagens, o profeta usa o verbo ouvir. Abacuque, então, clama por misericórdia, no versículo 2, e, em paralelo, ele anuncia que confiava no cuidado misericordioso e soberano de Deus. Versículos 16 a 19 também. E a parte central do texto destaca a pessoa de Deus e qual deve ser a nossa postura diante dele. Então, por isso podemos perceber, nesses versos, construídos, elaborados pelo profeta Abacuque, a sua resposta, a sua oração, o seu salmo. E nós podemos perceber nesse salmo esse princípio. A oração daquele que vive pela fé deve revelar, deve mostrar, deve demonstrar a sua dependência de Deus. Eu repito, esse é o princípio que temos a partir desse texto de Abacuque 3, 13 a 16. A oração daquele que vive pela fé deve revelar sua dependência de Deus. Nesse texto,
encontramos 3 atitudes que mostram a oração daquele que vive pela fé. A primeira atitude daquele que vive pela fé é orar reconhecendo a grandiosidade de Deus. A primeira atitude de quem vive pela fé é orar reconhecendo a grandiosidade de Deus, versículos 3 a 7 que eu leio para você. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão. E ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Querido amigo, esta visão da glória de Yahvé se baseia principalmente nos eventos históricos que Abacuque vai mencionar, mostrando então a sua unicidade. Veja bem, o Sinai, o Êxodo, a conquista da Palestina. Nessa parte inicial, o profeta descreve a chegada impressionante do Senhor. A chegada de Deus é pontilhada com lugares relacionados com o Sinai. Essa porção descreve a glória de Yahvé, pois os verbos que se referem a ele estão na terceira pessoa do singular. Deve-se observar que no restante do texto, o profeta se dirige a Yahvé na segunda pessoa. Quando Abacuque menciona a intervenção futura de Deus, ele fez alusão aos acontecimentos do passado. Nesse trecho, aparentemente, Abacuque estava pensando na manifestação de Deus lá no Monte Sinai. Não se menciona esse lugar pelo nome, porém, os outros detalhes apontam exatamente nessa direção. Temã era uma cidade de Edom, e Parã, cidade próxima, estavam na mesma região da península do Sinai. Nos versos 4 e 5 mencionam-se relâmpagos, enquanto nos versos 6 e 7 mencionam-se os temores pela presença de Deus. Ambos os fenômenos ocorreram quando Deus deu a sua lei para Moisés. Foi o santo que ali revelou os seus mandamentos ao seu povo. Além do Sinai, é provável que Abacuque também tivesse em mente outros eventos. A mortandade, que ele cita no versículo 5, certamente se refere às pragas do Egito. Midian era uma tribo relacionada com Sinai, e Cusã pode se referir a outra tribo relacionada com ela, ou então pode se referir a Cuxi, outro nome da mesma tribo. Isto é, a menção desses locais também poderia ser outra alusão à manifestação divina naquele monte, naquele primeiro período, quando o povo é libertado do Egito. Porém, pode ser uma referência também à reação de Midian ou midianitas diante dos milagres associados com a saída do Êxodo. Mas a citação desses nomes pode ser uma referência a inimigos derrotados por Deus, o Senhor dos Exércitos, em ações poderosas em favor do seu povo, principalmente na época dos juízes. Todos esses eventos mencionados, em todos eles se realça que Deus veio e socorreu Judá de maneira a demonstrar a sua majestade. Sua glória, querido amigo, transcende a toda a criação. Citam-se os montes, símbolos de permanência e de firmeza, mas diante de Deus, eles ficam esmigalhados. Eles não podem ser comparados aos caminhos eternos de Yahvé. O significado, então, é muito claro. Isso é, o caráter de Deus nunca muda. Assim como mostrou o seu poder em favor do seu povo várias vezes no passado, Abacuque cria que Deus agiria da mesma forma no presente.
Por isso o profeta inicialmente teve essa atitude. Abacuque, ao orar, reconheceu a grandiosidade de Deus. O Deus dos patriarcas era o mesmo Deus para ajudar o seu povo diante e durante a invasão babilônica. Será que podemos avaliar as nossas vidas de oração, relembrando feitos passados de Deus em nosso favor, que nos dá mais razão para crermos e orarmos a Ele? Querido amigo, a segunda atitude de quem vive pela fé é orar, clamando a fim de que Deus conquiste uma nova vitória. Versículos 8 a 11, eu leio para você. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberta o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de águas. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Nos versos anteriores, querido amigo, o profeta descreveu a chegada impressionante de Deus, mas nesses versos ele registra o poder vitorioso de Yahvé. Nesses versos temos uma referência ao mar, aos cavalos do Senhor. Logicamente, é uma forma poética e figurada. As perguntas que aparecem no verso 8 servem como uma introdução ao tema. Por que Deus está vindo? A repetida menção à ira divina no próprio verso enfatiza que ele vem para efetuar a sua justiça. A referência aos rios e ao mar poderia ser uma alusão ao conflito com as águas lá na criação e, com certeza, uma alusão ao dilúvio expresso em termos mitológicos. Em outras passagens, as águas também são símbolo dos inimigos do povo de Deus. Sem dúvida, falar de cavalos, carros e mar indica que Abacuque estava relembrando o Êxodo. Os rios seriam uma referência ao rio Jordão e ao rio Quizon. Então, qual é a resposta às perguntas do verso 8? Ao fim, Deus não pelejará contra a natureza, pois não tinha feito isso antes, nem o faria agora. Deus viria sim para julgar as nações que ameaçavam Judá. Veja o versículo 12. Assim como no passado, quando conquistou vitórias milagrosas, certamente traria novamente a salvação aos seus. Os versos desse parágrafo mostram esse quadro do Deus guerreiro, Senhor dos exércitos. No verso 9, é-nos apresentada a imagem de Deus arrumando-se, preparando flechas para a luta. Abacuque então faz duas referências ao triunfo do Mar Vermelho. A descrição no versículo 11 é uma referência à vitória em Gibeon, conquistada contra os amorreus, conforme Josué capítulo 10, versículos 7 a 15. Abacuque, ao orar, clamou a Deus pedindo que, como Deus fizera no passado, que o Senhor conquistasse mais essa vitória. O Deus da época do Êxodo, da época dos juízes, era o mesmo Deus para ajudar o seu povo diante e durante a invasão babilônica. Querido amigo, temos orado com base nos feitos divinos? Temos tido experiências com Deus no passado para nos basear nos seus feitos e assim pedirmos a sua intervenção? Avalie a sua vida de oração. A terceira e a última atitude de quem vive pela fé é orar apelando para que Deus nos salve. Eu repito, este é o terceiro ponto, a terceira atitude, a terceira maneira pela qual devemos orar, nós que vivemos pela fé.
Devemos orar apelando para que Deus nos salve. Versículos 12, 13, 14, 15 e 16 do capítulo 3 de Abacuque. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio, então, devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Querido amigo, nos versos 12 e 13, o profeta Abacuque apresenta-nos o propósito da presença de Deus em meio a essa crise sem igual. Em linguagem poética, o Senhor calca os pés às nações inimigas do seu povo e do seu reino, assim como a Síria e a Babilônia. Em todo esse parágrafo, a oração do profeta tem por base os feitos cuidadosos do Senhor para com seu povo, desde a saída do Egito, no Êxodo, até a conquista e habitação em Canaã, em Josué e Juízes. Deus saiu para salvar o seu povo, isto é, os fiéis entre os judeus da época, o remanescente, os representantes do seu reino espiritual. Em relação à interpretação do versículo 13, em que o profeta menciona o ungido, temos algumas possibilidades. Alguns creem que é uma referência à nação, e assim a primeira parte é sinônima da segunda parte do verso. Porém, normalmente, não se usa o singular para se referir à nação, ao povo de Deus. Outros sugerem que o ungido é o Messias, mas é melhor definirmos o termo no contexto da própria passagem. O verso 13 se refere ao Êxodo e deve ser aplicado à situação da iminente invasão babilônica. Nesse caso, o ungido deve ser uma referência ao líder do povo de Deus, isto é, a Moisés, na época do Êxodo, diante do faraó. E para os dias de Abacuque, era uma referência ao rei de Judá, um descendente de Davi. Assim entendemos que Abacuque aplicou aquela proteção divina anterior aos seus dias, ao seu contexto, entendendo que Iavé preservaria, como de fato preservou, a dinastia real davídica, conforme 2 Reis 25, 27 a 30. No verso 14, Deus nos é apresentado como um guerreiro em meio a uma batalha. Ele está ferindo e conquistando vitórias. No verso 15, temos uma clara referência à travessia do Mar Vermelho, quando a massa de grandes águas deu espaço para que o povo passasse a seco. No verso 16, o último verso desse nosso texto, temos a descrição da reação de Abacuque diante da resposta de Deus. Abacuque, nesses últimos versos, 16 a 19, fez a sua declaração de fé no Senhor. Iniciou nesse verso, mas o conteúdo dessa profissão de fé estudaremos no próximo programa, mas ele tem início nesse versículo 16. Para Abacuque, a visão que ele teve de Deus é a visão do Deus glorioso e guerreiro, o Deus para quem orava, para quem compunha esse salmo de louvor. O temor ao Senhor, o temor ao ouvir essa revelação sobre os eventos futuros, abalou a sua vida de tal maneira que o seu íntimo se comoveu, o seu físico ficou abalado. E nesse último verso do parágrafo, Abacuque testemunhou que ao ouvir as sentenças de julgamento dos invasores babilônicos, ele também temeu e temeu, ele foi impactado. Não só porque os babilônicos destruiriam Judá, mas porque Deus, no seu grande poder, destruiria esse grande império babilônico. Abacuque, então, decidiu aguardar em silêncio, só observando, até que a profecia se realizasse.
Essas palavras indicam também que Abacuque tinha cumprido com o desejo de Deus expresso em 2:3. E assim o profeta entendeu e se dispôs a viver pela fé. Querido amigo, concluímos essa reflexão confirmando que o profeta demonstrou total confiança em Deus. Ele disse que ficaria calado, sem mais perguntas, sem mais questionamento. Ele esperaria pelas poderosas e espetaculares ações de Deus. Será que você está disposto a esperar assim no Senhor? Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça